Então vamos lá. Apocalipse 13. Depois que eu ler, eu vou compartilhar a tela aqui. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Muito bem. Chegamos, né, naquele capítulo ali que todo mundo estava interessado desde o início. Né? Acho que depois desse capítulo nem precisa estudar mais o resto de Apocalipse, né? Todo mundo queria saber só desse três, da besta e da marca da besta. Essa história aí. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para vocês. Vou compartilhar aqui. PowerPoint. A Flavinha quer saber o livro todo. E aí? Minha tela tá aí para vocês, gente? Está. Está sim. Beleza. Está perfeito. Tá ótimo. Então tá aqui, né? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como que o Apocalipse ele funciona. A gente já caminhou bastante, né? Nós já estamos aqui nesse miolo aqui. É que a estrutura de interpretação mais coerente do Apocalipse, né, é diferente do que
algumas correntes aí fazem é pensar no Apocalipse como uma espiral, né? É como se cada trecho, cada seção dele falasse de uma coisa, a seção seguinte fala da mesma coisa, porém com uma ótica diferente, né? Algumas partes elas prosseguem, mas outras partes só está falando da mesma coisa, né? Então nós vimos isso muito próximo ali dos selos e das trombetas, né? Especialmente os selos e as trombetas, e vimos também alguma coisa muito semelhante, algumas coisas que a gente já tinha falado nas trombetas, por exemplo, a gente reviu isso aqui com a introdução ali da tríade do mal, né? Já tínhamos visto algumas coisas, especialmente no que se refere à destruição de Jerusalém, né, e tudo mais, aquele momento ali tão crítico da, da, de quando Jerusalém foi sitiada por Roma, né, até a sua destruição ali, né? As trombetas, alguma coisa dos selos também, as tríades falam muito, o início das tríades falam isso, mas uma espiral ela também tem progressões, então algumas coisas vão andando um pouquinho para frente, ou alguns momentos ele retoma alguns momentos anteriores e caminha alguma coisa para frente também, né? Que é muito o que vai dar para a gente perceber neste capítulo aqui agora, né? Que ele meio que introduz um pouco a perseguição mais efetiva contra os cristãos. A princípio, os selos, as trombetas, né? E o capítulo passado falou muito da destruição de Jerusalém e pouco da perseguição aos cristãos em si, né? Girou muito em torno dos 42 meses, né, os 3 anos e meio que levou para Roma destruir Jerusalém, mas agora vai falar um pouco mais da perseguição, especialmente na época de Nero, né, em que os cristãos eles foram duramente perseguidos, né, também. E é interessante, né, porque é na mesma época, são épocas bem semelhantes, tipo assim, na mesma época. Então, na mesma época em que Jerusalém estava sendo destruída, Nero também perseguiu os cristãos por todo o império. Então, tem esse paralelo aí de fatos, né? E a gente vai ver que mais à frente também, na derrota dos agentes do dragão, mais ao final, as 7 taças, eles conversam muito com as sessões anteriores também, né? E aí até que chega o fim, que é o desfecho, né? Que já é o julgamento final, a vinda de Jesus e tudo mais, né? Aí já a figura muda um pouco, né? Então vamos seguindo aqui. Isso aqui é só como um panorama, né, da estrutura do livro para a gente poder entender. E aí, assim, eu gosto de trazer esses grafismos aqui, né, para a gente ter as imagens um pouquinho mais acesas, né, na nossa mente, dessas falas aí da besta, né, que é o dragão do capítulo anterior, dando poder para a besta que saiu do mar, né, aqui do lado, mais ao fundo aqui é a outra besta que saiu da terra, né, e que deu vida aqui para a estátua da primeira besta, né? E aqui as pessoas adorando ela e tudo mais, né? Então, eu pesquiso esses grafismos. Agora, curiosamente, esse trecho, que é o trecho tão falado da Bíblia, eu tive mais dificuldade de achar algumas imagens mais interessantes, né? Gráficas do que das outras sessões. As outras sessões eu achei rapidamente imagens que eu gostei dela, né, e também que tinham uma qualidade boa,
né? Porque algumas outras estavam muito mal feitas, muito estranhas, né? Então o que? A primeira besta, né? Lá desse capítulo 13 aí, que fala, né, que tinha algumas partes como leão, algumas partes como leopardo, outras como urso, né? E aí os chifres aqui na cabeça. E é interessante que até mais à frente aqui nós vamos ver que é muito semelhante a alguma descrição que Daniel faz. Eu vou fazer um comparativo com esse texto de Daniel, para vocês verem, né, a linguagem ali. Foi muito interessante isso. Né, perceber essa fusão ali dos impérios, que é o que realmente acontece, né? Mas deixa que chegar lá que eu vou explicar melhor. Aqui vamos ficar só com os desenhos aqui. Esse bicho mais feio aqui é a segunda besta. Aí ele fez o bicho como uma mistura aí de um cordeiro estranho, uma mistura de um cordeiro com um dragão, né? Ficou um trem bem estranho mesmo. Mas só para acender as imagens na cabeça, para o nosso cérebro ficar com elas acesas aí, mas para a gente ir seguindo, entendendo o texto, né? Então eu preferi fazendo assim, eu vou passando aqui nos slides, né, o texto, e comentando aqui embaixo cada pedacinho ali que for importante da gente entender ali. Né? Então o João ele está falando que depois da imagem do dragão, né, e aí lembra que o dragão ele pisou na areia e estava olhando agora em direção ao mar. Né? E então ele é como se o dragão tivesse deixado de olhar para Jerusalém, e é interessante essa ideia aqui de terra e mar. Terra geralmente está referindo a Jerusalém, a nação de Israel, no Apocalipse. E mar é uma referência, geralmente é uma referência aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, aos demais povos, né? E aí você tem nessa cena anterior aí do capítulo 12, o dragão olhando a terra, atacando a terra e por aí vai, né? Que se refere à destruição de Jerusalém. E aí como a igreja na representação, na figura da mulher foge, a igreja que estava em Jerusalém consegue escapar do dragão, ele volta o seu olhar agora então para o mar, que é os gentios, né? Ou seja, ele está olhando agora para onde. Se você estivesse em Jerusalém e olhasse para o mar, o seu alvo naquela época fatalmente seria Roma. Né? Quem olhasse para o mar lá é como se estivesse mirando Roma, a capital do império. Né? Então, essa besta então surge aí exatamente do mar, desse mundo gentílico, né? Que era a ideia do próprio Império Romano. Ou seja, é como se o dragão falasse, beleza, eu não consegui destruir aqui, eu vou usar então o Império para destruir completamente, para varrer a igreja de Cristo da face da terra. A ideia é mais ou menos essa. E aí daí então que vem, surge a besta. Né? O que é a besta? Nós vamos ver aqui dentro da descrição, né, dos detalhes dela, que primeiro eu vou ver os detalhes, depois a gente vai chegar na definição dela. Então, fala aqui que essa besta ela tinha 10 chifres. E lá em Apocalipse 17, nós vamos ver que há um anjo que explica para o João o que eram esses 10 chifres, né? Então lá em Apocalipse 17 diz assim, ó, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Né? Tem esses reis, né, um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, quem eram esses reis ou esses chifres aqui? Eram os submonarcas ali, aqueles governadores, tipo Herodes, né? Sabe, lembra que Herodes, o rei Herodes? Mas Herodes não era rei de nada, ele era governante de uma província, era governador de uma província.
né? Uma das províncias do Império Romano, que no caso ali era a província relacionada ao próprio, aonde o próprio Israel se encontrava. Né? Então, só que essas 10 províncias aqui da época de João eram as províncias mais importantes e mais influentes, né? Diferente um pouquinho ali da onde Herodes governava, que não era muita coisa, assim, ou seja, não era uma terra tão importante para Roma. As 10 províncias mais importantes são essas aqui listadas, né? A Itália, a Arábia, a Ásia Menor, a Síria, o Egito, a África, a Espanha, a Gália, a Britânia e a Macedônia. Né? Eu peguei um mapinha aqui da época que trouxesse para nós elas, né? Então aqui a Espanha aqui, a Britânia, né? A Gália, a Itália nesse miolo aqui, né? Com a própria Roma no meio, a Macedônia, a Ásia Menor, né? A Síria, a Arábia, aqui, o Egito, e o que ele chama de África deve ser essa parte aqui, ó, que tem Cartago, né? Que comporiam essas 10 províncias principais do Império Romano. Aí seguindo, então a besta ela tem 7 cabeças, né? E essas 7 cabeças são o quê? São os imperadores. Né? E em cada cabeça tinha um nome de blasfêmia. Por quê, gente? Porque os imperadores, até a época aqui, né, de João, que João escreve, né, deve estar próximo ali do ano 70, mais ou menos, até essa época aqui, tinham passado esses 7 imperadores aí, e eles declaravam, um após outro, a sua divindade. Alguns, igual, por exemplo, teve o primeiro imperador, o Júlio César, depois veio César Augusto. O César Augusto ele declarou o pai adotivo dele, que era Júlio César, como divino e fez um templo para ele. E assim, sucessivamente, cada um foi fazendo isso um para o outro. Tinha imperadores que mandavam construir templos para si em algumas das cidades, né, para receberem adoração e por aí vai. Né? Então, esses são os nomes de blasfêmia, porque eles que são as blasfêmias escritas na cabeça da besta ali, como a gente viu aqui, né? Sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Nomes de quem? Nome dos imperadores que eram, que se arrogavam deuses. Né? Então aí o que a gente tem nesse capítulo? Nós temos a trindade, né, do mal. O dragão, a besta e a segunda besta. Né? E alguns fazem um comparativo e esse comparativo ele não parece ser forçado. Né? O dragão, aquele que detém o poder, né, e ele, por seu poder, envia a segunda besta. Né? Essa segunda besta aí, ela fala que uma das cabeças foi ferida mortalmente, mas depois voltou, né? Então dá uma ideia aí, uma pseudo ideia de ressurreição, mas tudo aqui é bem, assim, bem só com paralelos mesmo, nada concreto, assim, tipo assim, né? E a terceira besta, que curiosamente aponta, a segunda besta, que curiosamente aponta, né, para a primeira em termos de adoração. Né? Então, assim, é uma tríade do mal aqui, né? O antideus, o antifilho, o antiespírito aqui. O antideus, o anticristo e o antiespírito aqui. Né? E, assim, traz mesmo essa ideia ali de como se Satanás fizesse uma cópia mal feita de quem Deus é. Né? É uma caricatura. Né? E essa própria imagem aqui é uma blasfêmia contra a beleza do ser de Deus. Né? E
Aí então, o João segue, ele fala que a besta que ele viu era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, a boca como leão. E aí o dragão deu o seu poder para essa besta, né? Deu o seu trono também e grande autoridade, né? Então, quem é essa besta? A besta é uma autoridade relativa ali, né? E por isso que ela deveria ser enfrentada. Agora, o curioso é isso aqui, gente. Lá em Daniel 7, fala, né, da visão de Daniel, em que ele vê os 4 animais. Começando pelo leão, que é a Babilônia, depois passa pelo urso, né, que é a Pérsia, e o leopardo. Né? E aí você vê que na visão de João os mesmos animais, né? Leopardo, urso, leão, né? E todos os elementos de cada um desses outros aqui. Porque o quarto animal é o que? Um animal terrível. Daniel não consegue descrever com algo separado, algo próprio da natureza o que era. É só ver que é um animal terrível. Né? E aí o que o João está vendo? É como se João estivesse vendo ao contrário, mas da seguinte forma: é como se esse animal terrível tivesse assimilado características dos animais anteriores. É como se aqui, ó, o leão, aí vem o urso e devora o leão. Aí vem o leopardo e devora o urso, né? E aí ó, assimila também o leão. Aí vem o animal terrível e devora o leopardo, assimilando características do leão, do urso e do próprio leopardo, né? Então é mais ou menos essa ideia aqui, que é o que acontece, né? Um império que conquista o outro, ele não simplesmente extermina o outro diretamente, ele assimila alguma coisa da cultura daquele império dominado. Né? E por aí foi, cada um foi assimilando a cultura do outro até que Roma, quando destrói a Grécia, né, conquista a Grécia, assimila as culturas já existentes ali. Tanto que o helenismo ainda permaneceu muito forte. O helenismo é o quê? A cultura grega permaneceu muito forte dentro do Império Romano. Né? Então é essa ideia aqui da besta. Né? Agora, ela é uma autoridade relativa. Por quê? Nós estamos falando, e aqui é importante a gente traçar, porque Paulo fala, né, lá em Romanos 13, que toda autoridade é instituída por Deus. Né? Só que esse toda autoridade é toda autoridade, se você seguir no texto lá de Romanos 13, você vai ver que é toda autoridade que trabalha em favor da justiça. Essa é a autoridade instituída por Deus. Agora, a autoridade que persegue os filhos de Deus, ela não é uma autoridade instituída por Deus, mas é uma autoridade instituída pelo dragão. Entenderam? Então, por isso que essa autoridade, né, que toda autoridade existente é relativa. Né? Se, por exemplo, hoje nós estamos num país cristão e tal, mas aí se de repente o governo começa a perseguir a igreja, né, por uma questão da pandemia ou qualquer motivo que seja, ele começar a proibir a igreja de se reunir, proibir mesmo, né? Igual tá tendo um caso assim, até que aqui perto eu esqueci onde que é. Não sei se é Igarapé, alguma coisa assim, que o prefeito lá proibiu mesmo de ter culto absolutamente e tal. Esse tipo de proibição é inconstitucional. Ele não pode fazer isso. Uma Ô, Bruno, coisa só para você entender, já tem em alguns decretos pelo país que já estão proibindo cultos online. isso eu não Cultos, ouvi falar, não. depois eu te mando também. Eu sei que você tem menino, correria toda, depois eu te mando também. Não, beleza, mas é interessante a gente perceber isso, Cultos online, decretos. porque eu sei de um caso que aconteceu que foi o seguinte, lá em Pernambuco, que a situação lá está bem caótica, né? Lá em Recife estava bem caótico a pandemia, né?
eles proibiram que as igrejas abrissem por determinado período. Por determinado período não tem tanto problema, porque nós estamos falando de uma questão de saúde pública, né? No entanto, há uma junta de advogados cristãos, que eu acho que é a Najuri, ela entrou com uma sugestão de mudança, né, na lei, nessa lei que foi decretada, para que o que acontecesse era que não houvesse ajuntamento na igreja, né? Mas que as igrejas poderiam abrir, os pastores poderiam ir lá nas suas igrejas, transmitirem de lá e tudo mais. E isso foi prontamente acatado, né? Os pastores não ficaram... Mas o texto inicial dava a entender que os pastores estavam proibidos de irem para suas igrejas. Os pastores sozinhos, irem lá e transmitirem, né? E aí, mas foi prontamente acatado, né? Então, algo semelhante está acontecendo ali em Igarapé. Inclusive, uns irmãos lá perguntaram se havia algum problema jurídico, e há realmente, né? Em que o prefeito ele não pode falar simplesmente, as igrejas não podem abrir. Não é assim que funciona. Falar de ajuntamento de cultos, e mesmo assim, por exemplo, cultos em que se observam a segurança sanitária e tal, o prefeito ele não poderia proibir, simplesmente, né? Observando uma questão ética aí, né, que aí está indo muito para o aspecto da ética, não pode haver esse tipo de proibição. Então, por isso que a autoridade ela é relativa, né? E se ela fere a liberdade, a Constituição, e essa Constituição ela preserva os direitos de culto, tem que se resistir a essa autoridade. Você não pode resistir de qualquer forma, por qualquer motivo, porque você não concorda com o cara, porque você votou no outro cara e por aí vai. Isso aí não, né? Agora, se a autoridade ela está agindo contra o povo de uma forma mais direta, mais veemente, e que não há uma justificativa, ao menos plausível para isso, né? Aí é outra história. Aí é caso de resistência. Que é o caso, mas o ponto meu aqui é o contexto que eu estou falando isso é muito voltado para aqui. Ó. O imperador queria obrigar os cristãos a adorarem a imagem dele. E os cristãos não iam fazer isso, né? Então é nesse sentido de resistência. Não é sentido de direitos subjetivos simplesmente, mas de direitos especialmente na relação com Deus. Esse é o sentido aqui da resistência, e essa resistência também ela é uma resistência cristã. Se ela é uma resistência cristã, ela é uma resistência do tipo Martin Luther King e não do tipo Che Guevara. Né? Não é fazendo atentado terrorista, não é matando os outros. Não tem nada a ver. Ela é mais o estilo Luther King. É pacífico, pelo menos ele tentava promover, né, uma resistência pacífica nos protestos, né? Tem um filme dele que conta a história dele que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Me fugiu o nome dele aqui. Quer ver? Eu vou olhar ele aqui rapidinho. É a história da cidade dele lá, do Luther King, que é Selma. Chama Selma. E conta a história, né, do movimento de resistência ali do Luther King. Né? E é isso. É desse tipo de coisa que eu estou falando. A resistência é cristã. Não tem nada de pegar em arma, de não sei o que, nem nada disso. Enfrentar a besta com metralhadora, não. Não é assim. A resistência é cristã.
Né? Então, seguindo aqui, vi uma de suas cabeças como golpeadas pela morte, né, de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O, o texto de Apocalipse ele não é tão linear assim, ele é figurativo. Né? Então ele como se ele fosse lá na frente, volta um pouquinho atrás. Tipo assim, ele jogasse uma informação lá da frente, igual eu fiz aqui agora. Falei, ó, nós vamos ver que a besta ela vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai obrigar os. Eu nem falei, nem tô na parte ainda da adoração à besta, mas já citei ela. Então, como se fosse uma narrativa mesmo, que ele vai narrando, trazendo alguns fatos da frente para você entender o que está ali naquele ponto. Né? Então, quem é essa besta? Essa besta aqui é Nero. E lá na frente nós vamos entender por que a ampla maioria dos intérpretes do Apocalipse, especialmente aqueles, mesmo alguns que são futuristas e que são mas que são coerentes, né? Eles interpretam aqui que a besta é Nero. Né? Por quê? Porque Nero é o imperador dessa época. Né? Então o Nero levantou-se como grande perseguidor dos cristãos. E aí quando ele morre, agora, vocês têm que entender o seguinte, que Nero tinha uma fama de doidão. Né? Era um Ô, cara meio Bruno, doidão. só Fala. uma informação. Você esqueceu de gravar a aula? Não, tá gravando. Ah, tá, porque não está aparecendo aqui para mim gravando, não é por isso. Não, Por mas isso não que eu te... aparece, mas é porque não aparece mesmo, não. É só na Não. terça-feira que aparece. Ah, entendi, não, beleza. Então é só para te orientar, porque você gosta de gravar. Não, tá gravando. Então, o Nero era doidão, gente. Ele era, assim, aprontava todas. Diz que eu acho que eu falei isso no último encontro, né? Ele botou fogo em Roma. A cidade de Roma tinha 14 bairros, ele botou fogo em 10. E culpou os cristãos, porque dos 4 bairros que sobraram, 2, a maioria era de cristãos. Então ele culpou os cristãos e aí começou a perseguir os cristãos por causa disso, né? Como bode expiatório e tal. Vocês vão ver que tem um texto de um historiador romano aqui, que mais à frente nós vamos ler, sobre essas loucuras aí que Nero fez com os cristãos. Né? Então e aí, por isso a sua forma, por ele ser maluco desse jeito, a sua forma de governo, né? Porque ele botou fogo e ficava tocando harpa lá, vendo a cidade queimando. O cara é louco. Né? E aí, por causa disso, o império estava todo rachado por dentro. Ao ponto de que, quando ele morreu, houve uma substituição sucessiva de imperadores ali, um matando o outro ali, sendo que no mesmo ano o império teve 3 imperadores distintos. Né? Então, com essa disputa de poder, o império quase ruiu mesmo, quase que se perdeu, porque é como se fosse assim, se cada província se rebelasse e se decidisse por autônoma, tinha rachado o império. Né? Como mais à frente, bem mais à frente, com as outras invasões bárbaras aí, acontece. Né? E então o império quase ruim, todo mundo achou. Vários historiadores comentam que o império quase morreu, né? E aí, com a chegada de Vespasiano, né, poucos anos depois da morte de Nero, né, alguns outros imperadores estavam lá, e Vespasiano, então, assumindo, ele consegue, né, meio que milagrosamente fazer com que o Império Romano se estabilize e tenha o seu poderio restabelecido novamente. Né? Ele se fortaleça novamente com o governo ali de Vespasiano. Né? Então, essa ideia da besta ser golpeada de morte, né? E a ferida mortal ser curada tem a ver com isso, com o império quase morrendo no governo de Nero,
e sendo restabelecido depois com o governo de Vespasiano. Então a ideia é muito essa aqui, né? E aí o que acontece? Os povos, né, tanto dentro do império como fora dele, que viram essa recuperação extraordinária, né, eles levantam, assim, em admiração, né? E aí por isso que o texto fala que eles adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Perceba uma coisa, que o dragão está oculto aqui, né? Que o dragão a gente sabe que é o diabo, é Satanás. O que o texto está dizendo é que quem adora a besta adora o dragão, né? Adoraram o dragão no sentido de que, não como um ser à parte, não é que ninguém levantou um culto a Satanás, não é isso. Mas é que todos passaram a adorar a besta aqui, ó. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela, né? E tal. É nesse sentido aí que o dragão está recebendo adoração. Por quê? Porque é a negação de quem. Adorar a besta significa adorar o imperador. E adorar o imperador, para um cristão, significa negar a Cristo, né? E aí a Bíblia é muito clara nisso. Você não pode ser neutro. Não tem como você ser neutro. Ou você está do lado de Deus, ou você está contra Deus e do lado de Satanás, né? Então é isso aqui que está acontecendo aqui, né? Então, com esse restabelecimento, essa recuperação do império, provavelmente causou grande temor aos povos vizinhos e aos próprios povos internos ali no Império Romano. Falei, não, esse Império Romano é cabuloso mesmo, né? Ninguém pode derrotá-lo. A gente pensou que ele ia cair, mas ele não caiu, ele está aí, ele está firme aí, né? Então é isso que o texto está falando aqui. Então essa narração que o texto está construindo é disso, que é do império que foi usado por Satanás e levantado por Satanás ali para causar admiração nos povos, para ser temido por causa do seu poderio, né? E isso aí vai resultar em um artifício maligno de perseguição aos cristãos, e tudo muito arquitetado, muito orquestrado. Vocês vão ver aqui mais na frente, na hora que a gente falar lá da marca da besta e tudo mais, né? Antes também, alguns pontos aqui já vai ir deixando isso claro, né? Então, aí ele fala que foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, né? Então, quais as blasfêmias que o Império Romano cometeu? A destruição do próprio templo, né, de Jerusalém, que de certo modo remetia a Deus. Imagina um judeu cristão, mas judeu vendo o templo e a sua cidade ali sendo destruída, né? Isso aí foi devastador para ele, né? Mas a principal blasfêmia é a perseguição contra a igreja de Cristo. E essa perseguição se dá por causa dos títulos de divindade e de adoração que os imperadores exigiram dos cidadãos de Roma. De Roma que eu falo é do Império Romano, né? Todo mundo deveria adorar o imperador, né? E aí, por que esses 42 meses? Porque também a perseguição de Nero contra a igreja dura isso. Dura mais ou menos ali 42 meses, 3 anos e meio, né? A perseguição de Nero, a igreja só cessa com a sua morte, né? Quando ele morre. Quando outros
outras pessoas invadem ali a cidade e cercam Nero, querendo pegá-lo, né, e matá-lo. E aí ele foge e se mata. Né? Tem um filme, mas daqui a pouquinho eu falo sobre esse filme. É muito bom, mas é um filme mais antigo. Então, foi-lhe dado também a besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Né? Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, que é a conquista do Império Romano. O Império Romano saiu conquistando todos os povos que eram conhecidos da época. Apesar de ser pequenininho, ter ficado ali só por volta da Europa mesmo, né, o miolo da Europa e Ásia, mas em relação ao mundo todo, mas era o que era conhecido. Né? Por isso que os apóstolos falaram que iam chegar aos confins da terra, que para eles os confins da terra era na Espanha. Né? Então foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, ou seja, os matasse. Né? A perseguição aos cristãos então foi instaurada. Aí vem aqui a comparação dessa besta, como eu já falei antes, com o texto de Daniel. Então olha o que Daniel fala. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que é Roma, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Né? Perceba que a linguagem é semelhante? Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Mesma linguagem. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, 10 chifres. 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né? Igualzinho o texto de Apocalipse. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, assim, as semelhanças dos textos são muito, assim, bem congruentes, né? E aí, traz, então, o que Nero fazia. Né? Olha só como Nero fez os seus movimentos aqui de perseguição e o que ele fazia com os cristãos que eram perseguidos. Então, para se livrar dos rumores, ou seja, de que Nero tinha botado fogo em Roma, Nero criou bodes expiatórios, né? Criou álibis falsos e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações. Né? Os romanos consideravam os cristãos abomináveis. Quem está escrevendo aqui é um historiador romano. É por isso que ele fala que os cristãos eram abomináveis. Né? Então, por quê? É porque surgia muita lenda em relação aos cristãos com algumas falas. Por exemplo, os cristãos se chamavam de irmãos. Aí um cristão casava com outro cristão.
isso para os romanos era esquisito. É o quê? Nepotismo? Não, nepotismo não, é incesto. Né? Sei lá. Era um trem estranho para eles. Aí, os cristãos, pelos cristãos não terem lugares muito tranquilos, às vezes, para se reunir, eles acabavam se reunindo em lugares ermos, né? Por exemplo, cemitérios ou alguma coisa parecida. Aí chegavam lá, falavam que eles estavam tomando a ceia, mas aí a pessoa que chegava lá e via eles falando que eles estavam comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo, para eles era um trem esquisito. Era abominável essa fala, porque eles achavam que eles estavam comendo sangue, comendo a carne, né, do corpo, literalmente, e bebendo sangue de alguém. Então, por isso que eles achavam que os cristãos eram abomináveis. E também pelos cristãos serem monoteístas, né, e negarem que existiam outras divindades, eles chamavam os cristãos de ateus. Isso era abominável entre eles, né? Então, por isso eles estão falando, a fala deles aqui sobre os cristãos é dessa forma. Os cristãos, como eles eram popularmente chamados, eram então alvos da tortura de Nero. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério pelas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Pouco depois, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, mas como até em Roma, né, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Qual que era essa superstição perversa? Era que Cristo tinha ressuscitado. Em seguida, foram presos aqueles que se declararam culpados, né, ou seja, se declararam cristãos. Então, com as informações deles extraídas, porque eles eram torturados, né, uma imensa multidão de cristãos foi condenada não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Né? E aí, qual é o que Nero fazia? Ridicularizações de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados apodrecer. Eram crucificados, eram condenados a chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna quando a luz do dia já estivesse se extinguido. Então era assim que os romanos consideravam os cristãos, e era assim, né, nesse trecho final aqui, que Nero torturava e matava os cristãos na época do seu governo ali. Então, por isso que ele é identificado aqui como a besta. E aí, seguindo, e adorar Laão, né, ou seja, a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, essa terra que geralmente fala-se de um Império Romano, fala do Israel, mas parece que nesse texto aqui, né, a terra no sentido de lugar habitável, todos que habitam sobre algum lugar habitável, aí tem mais a ver com o Império Romano em si. Né? Então, o que é adorar a besta? Adorar a besta é cultuar o imperador. Como os cristãos não adoravam, eles sofriam discriminação e eram denunciados para o imperador, e aí, ou mesmo perseguidos e mortos, né, diretamente. Então, aí fala aqui do livro da vida. O que é esse livro da vida? Esse livro da vida são os salvos. Quem está nele? Né? Vamos pensar assim, se é um livro mesmo existente, né? É óbvio que é figurado, né, gente? Não é que lá no céu tem um livro literal lá, que Deus fica anotando o nome de quem está lá. Não é isso. Não é essa a ideia. Mas é como se fosse a ideia de relação dos salvos. Né? Todos aqueles que são salvos estão relacionados nesse livro, nessa lista. Né?
seria essa a ideia, né? De igual o livro, é igual o registro, né? A ideia aqui é de registro de cartório mesmo, né? É o livro de registro, né? Aí, seguindo, né? Porque vai virar aqui o foco da primeira besta para a segunda, né? Então, esses dois versículos aqui fazem a transição. Olha só. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E esse trecho aí o João possivelmente tirou lá de Jeremias. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-á. Assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para cativeiro. Né? Então, o que quer dizer isso aqui, esses versículos? Né? Quer dizer que Deus vai vindicar a morte dos seus. Né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos aqueles que fizeram mal ao povo de Deus, eles sofrerão a vingança de Deus. Deus vai vingar o distrato de seu povo na vida daqueles que perseguiram o povo de Deus. É isso que o texto está dizendo. Né? E aí isso aqui vai servir como um versículo de virada, né? Porque aí agora ele vai ver a outra besta. Né? E essa besta emerge da terra. Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Né? Então ela parece um cordeiro, mas a fala é a fala do dragão. Né? Então, alguns apontam essa besta aqui, essa segunda besta, como uma espécie de classe sacerdotal do imperador que obrigava a todos a adorarem, né, ao imperador. Só que aí, essa terra aqui, talvez seja Israel mesmo, né? Então, algum tipo de aliança entre judeus e romanos, não uma aliança literal, não é que os judeus fizeram um pacto literal com Roma, não, mas os judeus ali que não eram convertidos, eles estavam do mesmo lado, porque eles eram inimigos. Por quê? Porque Roma e os judeus eram inimigos dos cristãos. É nesse sentido de aliança que eu estou falando. Né? Então, na perseguição aos cristãos. Então, olha só, os judeus passaram a odiar os cristãos por causa de tudo que estava acontecendo. Uma vez que Roma declara os judeus inimigos, né, do império, não, uma vez que Roma declara os cristãos inimigos do império, os judeus vão começar a denunciar os cristãos. Então, esse aqui é cristão, ele não adora o imperador, não, ele é contra o imperador. Né? E isso aconteceu de alguma forma lá no próprio julgamento de Jesus, em que os próprios judeus falaram, não, nosso rei é César e tal, não sei o quê. Né? Eles falaram. Entenderam? Então, é para condenar Jesus. Então, é esse tipo de fala que está acontecendo aqui. Gente, deixa eu só dar um pause aqui, porque eu já falei muita coisa já, talvez tenha surgido dúvidas aí. Vocês podem falar, vocês têm alguma coisa aí. Deixa eu ver esse chat aqui, que eu acho que vocês escreveram algumas coisas aqui que eu não vi ainda. Isso, com relação a Aline falou aqui, né? Ao mar representar os ímpios, alguns Isaías 57. Sim, exatamente. A Letícia está falando que assistiu o filme que tem no Netflix sobre Nero. Mas não é esse que eu tô falando, não. O filme que eu tô falando é o Quo Vadis. Sim, ó, Quo
Vadis. É um filme antigo, bem antigo. Ele é tão antigo que você dificilmente você acha ele em algum lugar. Eu posso disponibilizar para vocês depois. Eu tenho ele aqui, eu só vou converter ele no formato que todo mundo consegue assistir. E aí disponibilizo para vocês. Fala aí, Luigi. Ô Bruno, é o seguinte, é porque assim, a gente sabe que as pessoas são confundidas, né? Com muitas questões, e às vezes eu fico pensando que quando a besta vier, pode ser que muitos cristãos, que são cristãos verdadeiros, poderão ser confundidos de alguma forma, porque a besta, ela não vai vir como um dragão, não, ela vai vir como fosse uma pessoa boa, oferecendo um manjar ali, entendeu? Sim, mas o meu ponto é que eu não acho que vai vir uma besta. Da forma como a gente imagina, assim, nem como império, nem como perseguição final aos cristãos ou alguma coisa parecida, entendeu? Eu acredito. Agora, assim, isso é a hipótese que eu tenho hoje. A besta é o anticristo, não é? Pois é, mas Aí a pessoa pode achar que é o próprio Cristo, no caso. não, pois é, mas é isso que eu estou falando. O, como o Apocalipse ele foi escrito para a época e a sua interpretação se dá na época que ele foi escrito, né? Ou seja, seu cumprimento se dá na época que ele foi escrito, é bem possível, mas isso é uma das posições, tá, Luiz? Existem outras que acreditam mesmo que vai vir um governo final e totalitário contrário aos cristãos. Então nós temos aí hipóteses. A hipótese que eu levanto é que possivelmente essa ideia de anticristo e besta para o final dos tempos, ela ou ela não vai acontecer mesmo e Jesus vai voltar. Tipo assim, lembra que Jesus ele vem como ladrão na noite? Ladrão não manda aviso. E se a gente vê uma besta, presta atenção no meu raciocínio. Se a gente vê uma besta, ou seja, né, um anticristo, e marca, né, marca da besta e tudo mais, a gente está vendo sinais de que Jesus está voltando. Então todo mundo está ali. E sendo que Jesus ele fala que a vinda dele é como um ladrão, ou seja, é um salto, é no despreparo, não vai ter aviso prévio. Né? Então tem essa possibilidade. Agora, existem bons pastores que não são dispensacionalistas, né? Que não acreditam naquele livro Deixados para Trás, e que defendem que pode surgir um governo final, totalitário e perseguidor dos cristãos também. Né? Alguns estão meio termo, que existe alguma coisa, que existe alguma coisa nesse sentido, mas sem uma perseguição absoluta ou alguma coisa parecida. Né? Então, assim, é difícil você definir, mas eu tenho uma tendência hoje a pensar de que Apocalipse, até onde nós lemos, ele já se cumpriu completamente. Só mais à frente, ali com o juízo final, né, no capítulo 20 para frente, que eu acredito ser algo que vai acontecer ainda, que é a derrocada final de Satanás e a derrocada dos inimigos de Deus, seja eles de quais formas aparecerem, e a vitória do povo de Deus. Né? Então, assim, então nós temos essas possibilidades aí. Né? A Simone falou que eu achava que o dragão fosse um sistema e a besta e o anticristo. Sim, tem essa possibilidade, sim. Né? Um sistema de governo perverso por trás de um governante perverso, né? Contrário a Deus. Né? E aí, nesse sentido,
O que Apocalipse nos fala? É que todo governo e governante nesses moldes aí, né, que ela falou e que a gente tem visto acontecendo aqui, eles devem ser resistidos pelos cristãos. Então, por exemplo, o Hitler, na época do nazismo, é uma espécie de anticristo. Ele tem características, ele era totalitário, um império nas suas mãos, que perseguia aqueles que negavam o Heil Hitler. Né? Tem um filme do Bonhoeffer, o Agente da Graça, que mostra essa cena, a igreja vazia, Bonhoeffer lá pregando para meia dúzia que estava lá dentro da igreja, e de repente entra um policial da Gestapo, que é a polícia alemã, né? E a polícia obriga todo mundo a fazer o Heil Hitler, que é uma saudação imperial. Né? Uma espécie de adoração a Hitler mesmo, sabe? E aí, quem se negasse a fazer isso, muitas vezes era tido como traidor e que ia preso. Então teve um elemento aí semelhante, né? E esse e outros imperadores, Napoleão mais atrás, né? Outros imperadores. Na verdade, a maioria dos imperadores, mesmo hoje em dia, se coloca como Deus, né? Não que ele faz uma estátua de si no seu império ali, né? Os governantes totalitários geralmente fazem isso mesmo. Eles só não pedem culto, mas todo mundo tem que estar absolutamente submisso a ele. E aí o que o cristianismo está falando é que não, a gente só é absolutamente submisso a Deus. E todo aquele que é contrário a Deus e contrário à justiça nesse sentido, deve ser resistido, né? Então essa que é a ideia aí. Beleza? Deixa eu ver. Não sei se estou adiantando, mas eu vi que o anticristo é descrito por nome distinto. Abominável da desolação, homem da iniquidade, filho da perdição, anticristo, besta, pequeno chifre citado em Daniel e tal. Parecem ser referências à mesma pessoa, né? E o que o texto está falando, pelo menos no que eu entendo em seu cumprimento. Gente, uma coisa que tem que ser clara para nós é o seguinte: João está escrevendo uma carta para consolar e fortalecer os cristãos sob severa perseguição na antiguidade, certo? Então, para ele fazer isso, ele tinha que colocar uma linguagem que, mesmo que ela fosse riquíssima de figuras extraordinárias, mas o seu povo naquela época tinha que entender. Eles tinham que entender aquilo ali de uma forma clara para eles. Tinha que ser claro para eles. É obscuro para nós, porque tem quase 2000 anos que o texto existe. Mas para aquele povo tinha que ser claro. Por exemplo, vamos supor que hoje nós estejamos em uma intensa perseguição. Nós estamos todo mundo isolado um do outro, mas não por causa da pandemia, e sim porque o império proíbe a gente de reunir em culto. Então nós estamos aqui em contato, nós estamos numa rede pirata, porque o governo controla todas as informações. Então nós estamos com uma rede roteada, eu vou falar assim não, porque senão vocês não vão entender, né? Sem linguagem técnica. Né? Uma rede pirata, mascarada, de modo que o governo não consiga penetrar e ver o que a gente está conversando. E ainda, eu estou sob risco, né, de estar falando para vocês manterem firme, tipo Coreia do Norte, manterem firme a fé de vocês, perseverarem em Cristo, se manterem firmes aí, só que a gente não pode falar Cristo.
Porque se a gente falar Cristo, o governo vai perceber que a gente é cristão e vai caçar cada um de nós. Né? Pelo nosso endereço aqui de internet, eles sabem onde a gente mora. Né? Então, eu tenho que usar linguagens figuradas com vocês, né? E falar, olha, o nosso Salvador, o nosso Rei. Eu estou no Império, o Imperador acha que é o quê? Possivelmente estou falando sobre ele, o nosso Salvador, o nosso Rei, né? Aquele que nós amamos. Nós temos que estar sempre submissos a Ele, levar nossas vidas regradas por Ele, obedecê-lo. Eu estou falando de Cristo, vocês estão entendendo, mas o imperador que não sabe que a gente é cristão deve estar achando que a gente está falando dele, bem dele, né? Por um lado. Então eu vou usando linguagens figuradas com vocês, ou então começa a falar eu falo sobre história em quadrinhos, uma vez que vocês entendam toda a linguagem, né? Ali, ou qualquer linguagem aí que vocês possam entender. Talvez eu conte para vocês histórias de C.S. Lewis, né? Das Crônicas de Nárnia, para vocês aí com linguagens extremamente figuradas, mas que remetem a imagens e a significados que a gente sabe que são valores cristãos. Agora, então eu fiz isso, está gravado, eu estou gravando aqui, mas imagina que daqui a 200 anos, em um outro contexto, aí agora já não tem império, o império caiu, todo mundo foi derrotado, os cristãos sobreviveram, mas daqui a 200 anos, algum descendente meu acha o meu computador aqui, pega as mensagens que eu estou falando com vocês que estavam codificadas, né? Porque eu estava correndo risco. Como é que ele vai entender o que eu escrevi para vocês? Agora, vamos ser mais simples. Eu brinquei muito, viajei muito aqui. Vamos ser mais simples. Eu escrevi uma carta para vocês sobre o cristianismo. No nosso contexto, falando sobre o cristianismo e a nossa época. Daqui a 200 anos, alguém pega essa carta. Como é que ele tem que ler essa carta? Ele tem que ler do jeito que a gente leria. Ele não pode ler com a cabeça dele lá. Senão ele vai entender nada e vai interpretar tudo errado. Né? A mesma coisa acontece com o Apocalipse. É um texto que está sendo escrito para pessoas em uma época própria. E nessa época ali, aquelas pessoas que estavam recebendo a carta tinham que entender, fazer sentido para eles e consolar o coração deles. Agora pensa, como seria possível algo escrito falando de fatos de mais de 2000 anos para frente? Como isso consolaria o contexto daqueles que estão ali vivendo naquela época? Tem que fazer sentido para eles lá. Se não fizesse, João estivesse falando de tudo do futuro, do anticristo que vai surgir no futuro e tal no futuro, que nada está acontecendo aqui, não faria o menor sentido. É por isso que o que acontece? Aí existem duas formas de interpretar o texto, e que alguns defendem. Um grupo defende, os dois grupos entendem que o texto foi escrito para a época de João e que ele se cumpriu na época de João. Qual é a diferença dos dois grupos? É que um deles acredita que não vai se cumprir mais nada daquilo ali no futuro, e o outro grupo acredita que vai ter um duplo cumprimento no futuro. Entendeu? Então, assim, a diferença é só essa.
Aí a Simone perguntou aqui, na sua opinião, da forma que se ensina e vive o evangelho hoje, é uma forma manifestação do anticristo? Você está falando aí do evangelho da prosperidade, né? Nesse caso aí. Sim, pode ser. Ele, pelo menos, o mínimo que ele faz, esse evangelho faz, é enfraquecer o cristianismo. O mínimo que ele faz é isso. É enfraquecer o verdadeiro cristianismo. Né? E isso é, assim, um trabalho anticristão. Né? Como João talvez dissesse, né? Como ele diz nas suas cartas, é um trabalho do espírito do anticristo. Né? Então vamos seguir. Então, essa segunda besta que aparece, ela exerce toda a autoridade da primeira besta. Então observe aí que a segunda besta está submissa à primeira. Né? E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Né? Então, assim, se essa segunda besta aqui é Israel, tá claro que Israel não pode fazer nada sem Roma. Isso aí era claro, porque Israel estava dentro do império, né? Agora, uma figura que aparece, né, dos sinais aqui, é que temos que lembrar que as figuras aqui do texto de Apocalipse são muito pitorescas e não literais, né? Ou seja, são linguagens que são hipérboles, exageros, para poder apontar para algo. Ó, a segunda besta faz alguma coisa aí que todo mundo sabia. E que ela faz alguma coisa que apontava para a segunda besta. O que poderia ser? Né? Então, esse sinal que faz descer fogo do céu é essa própria aliança entre Israel e Roma. É como se fosse o seguinte: não uma aliança, igual eu falei, volto a falar, não uma aliança do sentido de Israel virar para Roma e falar, agora a gente está do seu lado. Não é isso. Mas é da seguinte forma: há um decreto no Império Romano de que todos os cristãos devam ser perseguidos e entregues para serem executados pelo imperador. Ponto. O que o Israel faz? O imperador está certo, vamos ajudar ele, então, ó, e vamos fazer isso. É disso que eu estou falando, entendeu? É uma ação de um inimigo em comum contra um inimigo em comum para a destruição desse inimigo. Né? Sabe muito aquela fala, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? É muito essa fala. E aí, então, a besta seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Essa imagem do imperador poderia ser várias coisas. A cabeça, né, sobre uma moeda, ou uma imagem pintada, ou um tecido em cima de um padrão, né, um busto em metal, como tiveram vários, ou em pedra, uma estátua, ou qualquer coisa que as pessoas pudessem ser convidadas a curvar-se, né, diante dessa imagem ali do imperador em adoração. E mais, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, assim, esse ponto aqui da estátua falante, ele é muito controverso, né? Porque muito sugere aqui que pode mesmo, né, não é mesmo, é mesmo ter sido alguma obra de bruxaria, né? Igual, por exemplo, os magos de Faraó faziam um pau, uma madeira virar uma serpente, né? Igual Moisés, ou faziam a água virar sangue,
né? Igual Moisés fez, que pode ser uma bruxaria, pode ser uma obra de bruxaria ou uma obra de charlatanismo. E a gente tem muitos charlatões aí, até hoje. É o que mais tem é charlatanismo. É gente que forja cura. Gente, isso aí acontece em algumas igrejas evangélicas aí que gostam muito dessa história de cura. Muitas curas ali são falsas. É gente que foi comprada para dar testemunho. Porque é o seguinte, você põe uma pessoa que dá um testemunho extraordinário lá na frente, isso estimula os demais a contribuir, né, financeiramente, porque tudo deles é na base da grana, né? O milagre só vem se você comprar ele. E aí, o que acontece? Esses charlatões, eles ou compram uma pessoa para ela ir lá e fazer, né, e dar o seu testemunho, ou eles contratam alguém que vai encenar, né, um testemunho ali, uma cura e tudo mais, para impressionar o povo. Isso acontece, gente. Assim como também acontece milagres e curas verdadeiras, não exatamente nesses locais, talvez sim, porque a graça de Deus não é limitada, né, ao local, mas que existe, né, muito charlatanismo aí, existe até hoje. Né? Então, para fazer uma estátua falar, pode ter um ventríloco que fala, né, que projeta a fala na estátua, ou mesmo um cara escondido lá dentro que fala, que conversa com os outros. Então isso Ô, existe. Bruno, agora uma pergunta. Desculpa eu abrir um parêntese aqui, já que você está tratando desse assunto. Nesse caso aí, qual que seria o papel do conselho de pastores? Ou você acha que o conselho de pastores já não está servindo para mais nada? Como assim, conselho de Porque pastores? Do que igual, você por está exemplo, a falando? gente, igual, por exemplo, você está falando aí desses falsos milagres de pessoas que estão sendo compradas e tudo mais, né? Uhum. Aí a gente sabe que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente em Minas Gerais tem o Conselho de Pastores. E por que às vezes o Conselho de Pastores não intervém nessas situações, no caso? Não, mas esse conselho de Minas Gerais e conselho de pastores de Minas Gerais não funciona assim, não. Que eu saiba, Não, não. não, não, eu estou falando assim, seja em Minas Gerais ou no Brasil, deveria ter um conselho para virar e falar, olha, isso não condiz com a palavra, então você não... Entendeu? Entendi, mas não funciona, Luiz. Você não pode, por exemplo, vamos pegar uma igreja, não vou citar o nome não, mas pega uma igreja aí que você sabe de qual delas eu estou falando, né? Essas igrejas milagreiras aí. Você não pode virar e falar que eles não podem fazer isso. Não pode proibir eles de se reunir, por exemplo. Isso é anticonstitucional. Entendeu? O que você pode fazer é orientar os seus membros sobre isso, que é o que a gente está fazendo. Né? Falar por exemplo, que para vocês aqui, ó, que esse tipo de igreja não é uma igreja verdadeira. Porque até então eu acho que deveria ter um código de ética, entendeu? Tem, mas acaba que nesse caso, esse código de ética ele não pode ferir a Constituição, é um problema de Constituição. É a mesma coisa, eu vou jogar num outro termo para ver se consigo entender. É a mesma coisa que nós evangélicos quisermos proibir qualquer culto da Umbanda, por exemplo. A gente não pode fazer isso. Entendeu? Entendi. Então é por isso que essa ideia da gente falar, né? Tipo assim, se for igrejas que estivessem aliançadas conosco, aí tudo bem, aí que é o que a gente quer, né? A gente vai estar aliançado com algumas igrejas saudáveis. O que acontece é que a gente vai, o que a gente vai, o que acontece é que a gente vai chegar em alguma dessas igrejas, se elas estiverem errando,
nós vamos falar, olha, vocês estão errando aqui. Isso aqui não é bíblico, vamos lá, vamos voltar para o caminho. Senão vocês saem da aliança, entendeu? A ideia é mais ou menos essa, não com tanta agressividade assim, mas... Entendeu? Entendi, perfeito. A Simone está me perguntando, né? É verdade que Satanás faz milagres? Ó, se for milagre no sentido de engano, sim. Lá em Atos tem um registro de uma menina que era adivinha e ganhava muita grana para os seus donos, né? Porque ela adivinhava. E ela chega para Paulo, não lembro quem estava com Paulo na ocasião, e fala: esses dois são servos do Deus Altíssimo, né? E assim, e aí era um demônio, que Paulo impõe a mão na menina e expulsa o demônio de adivinha dela. Entenderam? Então, assim, nesse sentido, faz. Agora, curas. Ele faz cura? Olha, eu acho difícil ele fazer uma cura que dure. Aquela que dura mesmo ali, que é para libertar a pessoa do mal mesmo, do mal que ela tá, né? Então, nesse sentido, eu acho difícil ele fazer. Eu acho que as curas que Satanás faz, elas vão promover o engano, o engendramento, e depois ele cobra o preço caro sobre aquilo ali, de alguma forma, né? Aí, nesse sentido, aí pode até ser que ele faça alguma coisa sempre com o intuito de enganar, assim, de uma forma mais absurda, tipo assim, de jogar a pessoa mais pro buraco, jogar uma série de pessoas mais pro buraco o máximo possível. Mas assim, essa ideia de cura e tal, ali, né? Às vezes Satanás ele mesmo causou o mal e por isso ele pode retirar. Mas aí a gente tem que ver o seguinte, que uma casa dividida não subsiste. Jesus dá exatamente esse exemplo. Se eu expulso Satanás por Beelzebul, o reino de Satanás está dividido. Então, eu acho que nessa ideia de cura, eu acho que não. É muito, assim, muito difícil. Tem que ter um plano bem maligno engendrado por trás para que Satanás se disponha a livrar a pessoa de um mal ali, né? Ele tem que ter muito a ganhar com isso. Porque ele é perverso, gente. Ele é mau. Então ele quer fazer o mal, né? E nada melhor do que uma pessoa sofrendo nas mãos dele de um mal, de uma doença ou alguma coisa que ele mesmo causou ali, né? Agora, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado são raras as doenças causadas por Satanás. A doença é fruto da queda, tá? Fruto da queda. Então, geralmente as doenças aí, eu não me recordo nenhuma doença mesmo ali, né? A não ser por exemplo, um espírito surdo e mudo, né? Nesse caso, um outro espírito lá que Jesus fala, mas de doença, igual por exemplo, a mulher de fluxo de sangue, o cara que era cego, né? Nesses sentidos assim, eu não lembro de casos assim de cura como se fosse demônio sendo expulso, sabe? Então a doença é fruto da queda e não da possessão demoníaca. A possessão demoníaca pode causar? Pode, mas esses são casos raros, né? A Letícia falou que ela leu, né, essa história aí de que Paulo foi preso, né? Foi em Éfeso. Acho que foi em Éfeso que ele expulsou lá também. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que vieram de terreiros e que havia curas. Porém, a pessoa que era curada de uma dor de cabeça, por exemplo, logo mais tarde teria uma enfermidade no pé. E sim, existem muitas trocas
lá, né? Nesses lugares. É o que eu falei. Tem um preço a ser pago depois, entendeu? Aí, pela entrada do pecado no mundo, Adão deu domínio a Satanás, certo? Nisso entrou as doenças e enfermidades. Então, nisso Satanás pode estar agindo, claro que enganando as pessoas. Olha, assim, não é muito bem essa ideia, não, sabe? De que pela entrada do pecado no mundo, Adão deu domínio a Satanás. Não é nesse sentido assim, não. Satanás, ele espera aí que os meus filhos entraram aqui, eu desconcentrei, espera aí. Então, voltando aqui. Satanás, quando fala assim, que o mundo jaz no maligno, não é no sentido de que Satanás ele governa o mundo no sentido da criação. Não é esse sentido. É no sentido de valores do mundo que se opõem a Deus. Esse é o sentido, entendeu? Então, Satanás, o mundo jaz no maligno, mas é o mundo no sistema de valores contrários a Deus. Isso aí pertence ao maligno, né? Então, a queda, as doenças e enfermidades entraram no mundo por causa de Adão, né? Que faz parte da morte ali, mas não necessariamente poder de Satanás nesse sentido. Vê que os casos raros de doença que são colocados na Bíblia são raros. Por exemplo, Jó. Né? Jó não ficou doente por quê? Porque o maligno não tocou nele, com a permissão de Deus. Mas é um caso raro. Não é todo caso de doença seja algo de Satanás. E por isso que nem toda cura tem a ver com uma expulsão. Entenderam? Então tem essa diferença aí. Doenças provocadas por Satanás são assim bem pontuais ali para mostrar, especialmente na vida de Cristo ali, né? Para mostrar, para cumprir aquela fala de que ele veio para desfazer as obras do diabo. Né? Então é muito nesse sentido aí também. Vamos lá que nós estamos quase acabando, né? Então, o ponto aqui é que qualquer coisa que se tenha feito aqui, né, seja o charlatanismo ou a própria bruxaria mesmo, traria a obrigação do povo de adorar essa imagem aqui da besta. E aí vem uma parte aqui muito chamativa para nós. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, né, sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Né? E daí vem aquele videozinho que eu mandei para vocês ali da Mondex, né, do chip, que faz uma confusão, uma marreta lá, né, uma matemática, que eu falei hoje à tarde. Por quê? Porque ele pega o número romano, aí pega o número grego e pega o número babilônico, para falar que Visa. Sendo que aquele número babilônico ali nem existe. Né? O A que existe na numeração babilônica, ele é de lado, assim, e ele significa 10 e não 6. Então, assim, eles fizeram uma marreta ali, como eu falei, uma matemática para tentar chegar nos seus cálculos lá sensacionalistas. Aquela história velha, mas muito velha. Assim, falaram que o Obama autorizou o negócio, né? Nunca autorizou, nunca teve isso, nunca teve essa história de autorização. E esse trem nem tem andado assim há tantas
léguas. Então, assim, é um sensacionalismo puro. Né? Muito fruto do dispensacionalismo, que acredita que no final do tempo vai ter uma marca literal. E essa marca literal. É por isso que eu não acho que isso aqui vai se cumprir no futuro. Porque senão teria que ter marca literal, igual era aqui, e essa marca ela vai ter que. Ela vai ser óbvia para os cristãos. Nenhum cristão, mais meia boca que seja, vai aceitar. Entendeu? Então não faz sentido. Agora, o que acontecia aqui na época para a gente entender essa marca da besta? Nas culturas romanas antigas, o mercado público, né, que era o principal mercado, né, de trocas e compras, e as pessoas para entrarem lá, elas tinham que passar pelo portão. E lá no portão era necessário que todos que entrassem homenageassem o imperador ali, né? Tinha uma estátua do imperador, então tinha que fazer uma reverência ali, cultica, é uma reverência cultica, né? Uma saudação cultica ali. E aí quem fizesse essa reverência recebia então umas cinzas, né? Alguns locais recebiam uma moeda especial, um selo, né? Que só era válido ali naquele mercado, porque quando ele saísse do mercado ele tinha que devolver, né? E essa cinza era passada ou na mão ou na testa, né? Talvez na testa porque era mais simples das pessoas visualizarem, não corria o risco de apagar, porque se a pessoa esbarrasse a mão em alguma coisa, poderia apagar a marca, né? E era só assim que as pessoas podiam entrar para comprar e vender. Né? Então essa era a marca ali. Mas percebe que a marca estava relacionada com a adoração? E não uma marca simplesmente, não é uma marca comercial simplesmente no sentido, mas é uma marca cultica também, né? Fala. Isso tem uma ligação com o catolicismo, com relação a. Porque quando eu Quarta-feira era de do cinza. catolicismo, tinha aquelas cinzas que passavam na testa e tudo mais. Não, não. A quarta-feira de cinza ali é outra coisa. Eu não lembro assim, me explicaram uma vez, mas eu esqueci qual que era a simbologia ali da quarta-feira de cinza, mas é muito no sentido de purificação ali, entendeu? Tem nada a ver com a marca da besta, não. Né? Essa marca da besta seria um tipo de adoração ao anticristo, e isso ela não é que você recebia a marca, isso. Na época de Hitler, as pessoas tinham que fazer aquela postura com o braço. Exatamente, a postura com o braço era um símbolo de adoração. Era isso. Entendeu? Então a marca significava que você adorou o imperador. Né? Então é por isso que João fala isso. Quem recebeu a marca da besta é porque abriu mão de Cristo para adorar o imperador para poder comprar e vender. Né? Então essa marca aqui ela tem a ver com a relação Cristo e o imperador. Ela é uma marca, não é uma marca meramente comercial, igual a Mondex. Por exemplo, chegou aí, né? Igual a Flavinha hoje brincou lá falando do celular. Tá, todo mundo tem um celular em casa, mas ninguém adora o celular. Quer dizer, alguns adoram, né? Porque fica o dia inteiro nele. Mas, o celular em si não é uma coisa cultica ali, entendeu? Não é um negócio cultico ali que você tem que adorar alguém para você ter o celular, por exemplo. Não é isso. E da mesma forma, o cartão de crédito que você tem ou qualquer outra coisa que venha a ter, né, como já foi. A marca da besta ela já foi código de barra, a marca da besta ela já foi código binário, que é a linguagem do computador,
Né? Que mais que já foi aqui? Já foi um monte de coisa, gente. Assim, né? Já foi a televisão, já foi o rádio, né? O rádio era a estátua da besta, porque ele falava, né? Era algo inanimado, mas que falava. Será a vacina, né? Ô, gente. Ai, ai, ai. Mas então assim, a marca da besta foi um tanto de coisa, né? Só que entenda uma coisa, nenhum intérprete da Bíblia sério coloca a marca da besta nessas coisas. Ele sempre vai falar que a marca da besta é a adoração ao imperador Nero, né? Por quê? Porque tem o número 666, que daqui a pouco nós vamos ver o que é, né? E todo bom intérprete vai chegar nessa mesma conclusão. Só os intérpretes fantasiosos do dispensacionalismo. Até hoje eu nunca me deparei com um dispensacionalista que interpretava a marca da besta como sendo algo referido a Nero. Nunca. Né? Então, só os intérpretes do dispensacionalismo que colocam a marca da besta nesses negócios que a gente tem falado aqui. Né? Então, assim, na verdade não haverá nenhuma marca porque já se cumpriu esse capítulo. Olha, eu penso que sim. Agora, existem bons teólogos que acham que pode haver um duplo cumprimento. Né? Mas aí é uma outra forma de interpretar o Apocalipse. A forma que eu interpreto me parece que cessou por aqui mesmo. Entendeu? Porque se tiver marca da besta no futuro, todo mundo aqui vai saber o que é e ninguém vai fazer. Né? Falo que a marca da besta é uma ideia, uma forma de pensamento. É uma forma de pensamento, só se for uma forma de pensamento bem anticristã, né, nesse sentido. Mas não é só ideia, ela é culto. A marca da besta é culto. Tem a ver com culto. Tem a ver com a negação de Cristo e culto. Entendeu? Você não pode desassociar a marca da besta a isso. Você não pode falar que é o chip da Mondex porque ali não tem culto. Você não pode falar que, a não ser que exista algo nesse tal chip, que eu acho que nunca vai sair, viu, gente? Porque desde 2009 que eu ouço falar isso, tem mais de 10 anos. Você não pode associar, a não ser que no chip, por exemplo, venha algo cultico ali. Por exemplo, é o chip do Deus fulano de tal. Receba esse chip e você vai ser abençoado pelo Deus fulano de tal nas nossas lojas. Entendeu? Tem que ter culto. É culto. E culto, nesse sentido, significa você adorar outro Deus no lugar de Cristo, né? Mesmo que momentaneamente ali. Esse é o sentido total ali. Né? É o sentido total ali. Entenderam? Então, não tem como desassociar disso, não. A marca, além de ser um culto, é uma maneira... Não, óbvio, é uma maneira de controle. Ali. Mas no caso do império ali, era uma maneira de controle de quem era a favor do imperador e quem não era. Né? Era muito nesse viés, assim. Mas percebe que tem uma sutileza ali. Tem mais a ver com o culto ao imperador do que simplesmente o controle, por exemplo, da pessoa saber onde você está, dela saber informações sobre você e tudo mais. Pensa no mercado. Pensa aqui no mercado... Aquele mercado centro lá de BH, como é que chama, Luiz? Mercado Central. Isso. Pensa assim, para você entrar no mercado central, você tem que fazer uma reverência ali ao São Calil, né? Tem uma imagem do Calil lá, por exemplo, dá uma doida nele, ele põe uma imagem dele lá e todo mundo para entrar tem que inclinar a cabeça em reverência ao Calil para poder receber a marca. É nesse sentido.
Se você não fizer isso, você não entra. É culto. Entendeu? Aí nesse sentido. Ô Bruno, e sobre, não lembro mais a história, sobre um cadastro que estava surgindo pelo governo brasileiro, um cadastro único, eu não sei se era um chip, o que era, você lembra dessa história? Lembra? É a mesma história da Mondex. É aquela história, uma história antiga aí que nunca foi pra frente. Há uma, por exemplo, o que alguns pretendem fazer é da unificação de todos os documentos em um documento só, único. É como se fosse um único cartão. Igual hoje você tem uma identidade, um CPF, uma habilitação e tal. Você ia ter um documento só definitivo contendo tudo isso. É uma ideia que ventilaram aí para trás, nem sei se virou projeto, não sei se foi para frente, mas não é isso. Mas não é Mas isso. não tem ligação nenhuma, não. Não. E mesmo se surgir, se não tiver culto, não é marca. Entendeu? A marca da besta está relacionada com o culto. Se não, Entendi. entendeu? Se não tiver, não funciona. Adoração a si mesmo e ao hedonismo cabe aqui. Aí nesse caso não tem a marca, né? Tipo assim, a adoração a si mesmo e o hedonismo, ele obviamente desvia a pessoa de Cristo, mas por outros motivos. Pelos motivos do narcisismo, né? Os motivos ou do experimentar o prazer. Aí, no caso, o prazer vira o próprio Deus dele, né? O narcisismo e a egolatria, e por aí vai. Mas em termos de marca, não. Acho que não cabe, porque tem que ter a marca. Né? A marca tem a ver com a adoração. Tipo assim, e a marca, ela fala do comércio porque é uma questão de sobrevivência. É como se fosse assim, ó, para você sobreviver aqui no meu mundo, você tem que me adorar para você poder comprar e vender. Comprar comida para você comer, senão você vai passar fome. Entendeu? Então aí é muito nesse sentido. Isso, exatamente. A marca mostra a quem você pertence. Nero gostava de ser adorado, extremamente vaidoso, assim como vários outros imperadores. O mais doidão de todos, nesse sentido, foi Domiciano. Domiciano, ele arrogou o título de Senhor e Deus. Ele queria ser adorado como Senhor e Deus. Nero, ele falava que ele era divino, tal. Mas assim, não deixa de ser diferente, né? Isso tem um contraponto aqui, né? Com a passagem de Deuteronômio de amarrar a palavra na mão e na testa, né? É muito nesse sentido mesmo também que você falou acima de pertencimento. Pertencer a Deus também, né? Então, aí ele fala para a gente calcular o número. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Não é 666, tá? Não é 666. No sentido algarismo 6, algarismo 6, algarismo 6. É a centena mesmo. 600. Entendeu? E 66. Não é simplesmente um 6 aqui, igual lá na Mondex. Um 6 aqui, outro 6 ali e outro 6 ali isolados. Não, é 666. Né? Aí o pessoal fala, né? Ah, não, porque o 6 é o número do homem, é o número que nunca vai chegar à perfeição, e aí o tríplice 6 é a imperfeição absurda, etc. E tal. Não, não é isso. Aqui tem uma jogadinha, uma brincadeira que existia na antiguidade. Uma prática de transformar nomes em números, chamada gematria. Isso aí existia lá na época dos judeus, eles faziam muito, existiam várias técnicas,
E a técnica mais plausível, assim, a mais usada e mais de mais credibilidade é a que João usa aqui, né? E aí, o que consistia essa técnica? Nero César é o nome em português, portuguesado. Nero Kaiser, Neron Kaiser é o nome em grego, né? Claro que aqui tem uma transliteração do grego para os dos algarismos gregos para os algarismos portugueses, né? Árabes, né? É árabes mesmo, né? Não, como é? Eu confundi. Os algarismos nossos, né? Nossos, e não a simbologia dos algarismos gregos. Aqui que pronuncia Neron Kaiser, essa forma de escrever aqui são em algarismos hebraicos. Óbvio que o hebraico não tem N, mas tem um correspondente, né? Tem uma letrinha lá correspondente ao N. E por aí vai, né? E aí, quando você pega essas letrinhas, e essas letrinhas tinham a sua tabela de valores, cada letra tinha a sua tabela de valor lá, tinha o seu número, que ela não é você virar para nós, igual nós faremos aqui, falar que o A é 1, o E é 5 e por aí vai. O C é 3 e por aí vai. Não é assim que eles faziam lá. Tinha uma tabela própria em que você pegava a letra e atribuía o valor dela, dessa tabela para a letra, né? E aí você chega nesse número aqui. Olha lá. O N vale 50. 50 mais 50 é 100. O Q vale 100, né? Os 100 mais 100, 200. O R vale 200, né? Então nós temos 200, 400 mais 200, 600. O S é 60 e o W é 6. Aí chega no 666. Então o que o João estava falando aqui, ó? Galera, é o seguinte, vocês estão aí sofrendo na mão dessa besta chamada Nero. Ela persegue o nosso povo. Ela quer destruir o nosso povo, né? Ele é um servo do diabo que está se opondo à sua igreja. Mas firma o toco, não se ajoelhe diante de Nero. E aí, essa ideia de não se ajoelhar diante de Nero é a mesmíssima ideia de Sadraque, Mesaque, Abidnego diante ali de Nabucodonosor, que estava obrigando eles a adorarem a estátua que ele tinha feito de si mesmo. O que Nabucodonosor fez? O que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, rei, nós estamos falando o seguinte, o texto fala assim, né? Na hora que o Nabucodonosor fala, na hora que eu tocar o som, vocês vão se adorar, senão eu vou jogar vocês na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego fala assim, nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. E ainda que ele não nos livre, nós não vamos adorar a sua estátua. Em outras palavras, é como se Sadraque, Mesaque e Abidnego estivessem falando para Nabucodonosor. O rei, seguinte, se o senhor vai jogar a gente na fornalha, isso é um problema seu. Se o nosso Deus vai nos livrar da fornalha, esse é um problema dele. O nosso problema a gente já resolveu. Nós não vamos adorar você. Né? Então, o João está falando, fiquem firmes na fidelidade a Cristo. Sejam firmes, sejam fiéis na sua fidelidade a Cristo. Perseverem. Construam a sua vida em torno de Cristo. Construam seus valores em torno de Cristo. Perseverem na luta diária
nas tribulações, nas frustrações, nos dilemas que vocês têm passado. Perseverem em Cristo. Perseverem em Cristo. Não se deixe corromper pelas astúcias do diabo, que fica tentando nos desviar a nossa atenção daquele que é o único digno de receber a adoração, que é Jesus Cristo. Então é isso, né? Essa é a mensagem que nós temos aqui, que João trouxe para nós de Apocalipse. Né? Então é isso. Olha que bacana. Por isso ele fala da sabedoria, né? Que tinha muita gente que não era letrado e tal. Sim, muitos ali não sabiam, se bem que os hebreus sabiam, né? A própria linguagem deles. Muitos não sabiam o grego, né? João escreve em grego aqui, mas os hebreus, possivelmente... E aí é interessante, né? Se um soldado pega essa carta, por exemplo, ele ia ver as palavras ali em grego. E aí ele poderia até tentar fazer a mesma referência do grego, a gematria com as letras gregas, e não ia chegar no nome de Nero, né? Então estava bem codificado aqui. Ia chegar em um outro número. Esse número só dá certo no hebraico. Então tem um código secreto aqui que João usou para falar do imperador sem que ninguém fosse pego. Sem que se um soldado do império pegasse, não ia perceber que João falava ou denunciava o imperador, né? Então, porque a referência aqui é Nero mesmo. Ok? Podem fazer mais perguntas aqui. Porque por hoje aqui, ó, o slide acabou. Vocês têm pergunta? Beleza, inclui sim. Sem perguntas? Ficou todo mundo... Deixa eu ver. Aqui, ó. Pois ele é número de média. Sim, calcule o número da besta. É como se ele falasse para os seus leitores, ó, eu vou te dar um número e esse número vai te dar um nome. Então faz os cálculos aí. Aí ele dá 666. Entendeu? Esse é o sentido aí. Mais ou menos? Como assim? Não, mais ou menos não. Mas, ó, é o seguinte. Eu vou te dar um número. Esse número vai te dar um nome de homem. Então você calcula ele aí. O número é 666. Aí chegava na mão do leitor de João, que era hebreu, né, que tinha um conhecimento da gematria hebraica, e aí ele fazia a decodificação lá em que ele transformava esse número em um nome, né, e aí chegava no nome de Nero César. É isso. E isso é o número de um homem. Calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O nome, né? O nome de um ser humano, isso aí. Beleza, gente? Não. Fala, Masks. Beleza? Beleza. Aqui, de novo, a gente cai naquela ideia, né? Que, assim, primeiro, quando a gente viu aquela questão dos selos, né?
visão do trono, da glória de Deus, né, que demonstra assim, né, a soberania de Deus em relação ao trono do imperador, e agora com essa questão dos elementos, né, tanto da besta, do dragão, da segunda besta, do número da besta, novamente ele assim, né, nessa linha de pensamento, vai mostrar que realmente era algo épico ali, né, com o problema entre o império e o povo mesmo, os cristãos da época, né? Uhum. Sim. Eu vou pegar o filme aqui, eu vou decodificar eles aqui e colocar para vocês. Vou botar no Drive, alguma coisa por isso, pra vocês verem, assistir o filme. É um filme grande, viu, gente? Mais de 3 horas de duração. Mas para quem viu Vingadores, esse filme vai ser nada. Né? Então, cara, vocês vão ver tanto a loucura do Nero quanto a perseguição ferrenha, de chorar, assim, várias vezes, várias vezes. Eu tenho certeza que vocês vão chorar muitas vezes ali, com os cristãos sendo mortos, perseguidos, né? E o povo crente mesmo, né? A Vera perguntou, né, se nesse tempo Nero já era imperador. Sim, Nero foi imperador. O Apocalipse de João, alguns colocam a data, ela um pouquinho posterior, colocam a data em 95, mas outros colocam essa data antes, antes do ano 70. Né? Então, assim, o Nero foi imperador de 64 até 69, quando ele morreu. Entenderam? Então, nesse período aí, se o Apocalipse foi escrito antes, e possivelmente foi mesmo, há muitos indícios que foi, o Nero já era o imperador aqui. Se João não tivesse escrito assim, talvez não teria. Interessante é que esses casos também servem para Hitler, Papa, para Nero. Tem muita gente aí que... Só que aí Hitler, Papa, né, e tudo mais, aí já é matemática, né? Aí tem que... É igual o chip da Monex lá. Você pode olhar depois, na hora que você pedir... Na hora que você pegar o nome de Hitler, né, ou a expressão Papa, né, e tal, se você fizer a decodificação lá, não vai dar muito certinho, não. Entendeu? Depois pode pesquisar isso aí. Mas tem muitas lendas que surgem aí em torno desse número aí, querendo apontar. Né? Do Papa eu já vi que era uma inscrição que existia lá, que existe lá, que arruma uma inscrição lá que dava também o 666, né? O sumo pontífice, sei lá o que e tal, né? Mas eu não sei não faz muito sentido não, né? Se eu não me engano, não sei se foi Lutero, acho que foi Lutero não, mas teve uns aí que, tipo assim, tem uma turma aí de teólogos, não sei se é adventista ou sei lá, que aponta mesmo que a besta é a Igreja Católica, o Papa, por aí vai. É muito complicado.